Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal e família. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que foi pedido na minha caixinha de perguntas no Instagram, sobre o narcisismo ou transtorno de personalidade narcisista. Mas, Carol, tem várias pessoas ao meu redor que eu chamo de narcisista. Qual a diferença dessa pessoa que eu acho que é narcisista para um transtorno de personalidade narcisista? O distúrbio no qual uma pessoa tem um senso inflado de autoimportância. Sabe? Aquela pessoa que ela é tudo e as outras pessoas ao redor são réis mortais e não são nada. É mais ou menos isso. O transtorno de personalidade narcisista é mais comum em homens. A causa ainda é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Requer um diagnóstico médico para chegar ao ponto do transtorno. Os sintomas incluem uma necessidade excessiva de admiração. Muitas vezes desrespeitam um outro, ofendem, humilham e criticam o outro, porque não conseguem olhar para o outro e os pontos positivos que o outro tem. Afinal, ninguém pode ser melhor que eles. E esse é um ponto bem interessante, porque se ninguém pode ser melhor que eles, como deve ser se relacionar com o narcisista? Como deve ser conviver com o narcisista? Deve ser muito tóxico? Com toda certeza. Afinal, se ele é o último pacote de biscoito, quem mais poderia ser importante do que ele? Ninguém. Então, imagine essa disputa de ego como seria. Então, ele não reconhece as qualidades do outro, mas critica como se o outro fosse a pior pessoa do mundo. 7 traços psicológicos do narcisismo. Aí vai ser fácil, né, identificar. Mas cuidado para não brincar quando a gente fala de transtornos. Por quê? Existe uma patologia ali por trás. Então você pode identificar para ter cuidado nas relações. Mas não para estar criticando, rotulando, falando. Não é para isso. O intuito não é esse. Mas é para que você tenha cuidado em relação a como é se envolver com o narcisista. Que prejuízo eu posso trazer? Se os narcisistas fazem terapia, isso é muito difícil. Afinal, para eles irem a um psicólogo, precisa ser o melhor, precisa ser de alta qualidade, precisa ser aquele reconhecido, para estar à altura das suas expectativas, para atender quem ele é. Afinal, ele está acima de qualquer coisa. Então, precisa de um psicólogo nesse mesmo caminho, acima de qualquer coisa. Os narcisistas são arrogantes e prepotentes. Isso não acontece por acaso, mas eles acreditam que são únicos, especiais, donos e senhores único da existência maravilhosa que está muito longe de eu e você alcançar. Então, nós somos réis mortais, literalmente, ao lado de um narcisista. Quem sou eu? Quem é você perto de um narcisista? Esse conceito grandioso de sua personalidade e de sua vida os leva a pensar que não podem se relacionar com qualquer um, que devem procurar pessoas da sua categoria. E muitas vezes eles procuram a dedo essa pessoa. Tem que seguir um checklist ali de padrões que atendam essas qualidades que são necessárias para eles. Geralmente são pessoas que não conseguem enxergar o triunfo e a conquista do outro, porque só eles podem ter conquistas, só eles podem se engrandecer diante das situações. Então, quando se deparam com alguém que tem conquistas, que está caminhando para vitórias, geralmente eles criticam com muita força. Geralmente eles criticam com uma forma tão destrutiva que a pessoa se invalida em muitos momentos. Tem a mesma capacidade de ouvir que as pedras. Pedras conseguem ouvir? A mesma coisa é o narcisista. O mundo do narcisista é pequeno e limita-se apenas ao que eles pensam e fazem. Então, a opinião do outro não tem valor. Em sua cabeça só cabe os seus próprios pensamentos. Não ouve os outros porque não importa. São conselhos
que não têm validade. São conselhos sem valor. Eles são pessoas ávidas por admiração, o que os leva a crer que a vida deles é excepcional, a melhor vida que poderia existir na face da Terra. Afinal, eles não são pessoas tão normais como somos. Eles são melhores e muito melhores. A sua existência é tão maravilhosa e tão cheia de triunfos que eles não conseguem muitas vezes enxergar as suas fraquezas. Em suas relações pessoais e sociais impera a inveja, tanto que sentem pelas conquistas alheias como pela que acreditam que os outros têm por suas conquistas. A cautela é a norma se um narcisista se aproxima de você, pois precisam apoiar-se em seus colegas para sobressair. Não duvidarão em fazer você cair. Geralmente são pessoas que tentam de tudo para te derrubar, porque eles precisam se sobressair. A mentira é uma das muletas do narcisista, mas suas histórias são tão distantes e difíceis de confirmar, mas ainda tem pessoas que acreditam nisso. Por quê? Porque nunca se depararam, talvez, com alguém que pudesse mentir com tanta realidade, que pudesse mentir com tanta convicção. Mas geralmente são histórias difíceis de acreditar. E eles tentam afastar o tempo inteiro de outras pessoas que já conhecem as suas histórias. Então você meio que não tem acesso a quem é realmente essa pessoa. Você tem acesso às histórias que ele conta sobre a vida dele. São pessoas que não têm amigos e o seu ciclo de familiar é restrito. Afinal, o que é que as outras pessoas podem falar deles? São os piores companheiros que se pode ter, porque a sua falta de receptividade os torna incapazes de ajudar o outro. Eles querem ser ajudados, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser vistos, mas eles não conseguem ver o outro, eles não conseguem acolher o outro, eles não conseguem abraçar o outro. O narcisista podem aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar. É bonitinho, não é bonitinho, é simpático, é atraente e geralmente eles têm uma lábia de conquista muito grande. O sucesso deles é ilimitado na fantasia que eles acabam criando. Eles criam uma realidade que é completamente fora de um padrão. A maior parte do tempo não vivem a sua realidade, porque eles passam a viver uma realidade baseado na vida do outro, fantasiando o que eles gostariam de ser. Então eles saem um pouco da realidade, na esperança de que em algum momento eles consigam alcançar aquele sucesso a todo custo, mesmo que isso seja enganando as outras pessoas e destruindo as outras pessoas. As pessoas narcisistas só conseguem alcançar o objetivo com uma imaginação excessiva. Um clássico é que te falem de coisas distantes que você nunca poderá comprovar, mas quanto mais enganam a si mesmos, mais acreditam naquilo. Eles acreditam nas suas próprias mentiras, eles acreditam que realmente aquilo é verdade. E muitas vezes nós acabamos acreditando também. Então, a verdade que eles trazem é tão forte que isso fica para a gente como uma verdade. Por isso que quando você vê alguém trazendo algo muito grande, tentando o tempo inteiro se vangloriar, tentando o tempo inteiro confirmar que são bons e querem elogios, se questione sobre essa pessoa. São pessoas que escondem suas emoções, sobretudo as suas vulnerabilidades. Essas pessoas elas não erram, elas não têm defeito. E se alguém se aproxima ao narcisista, está passando um mau momento. Não dará a menor importância para você ou para a sua existência, mas quando eles se sentem mal, eles querem que os demais lhe deem todo o apoio. Se você estiver se sentindo mal, você não vai ter o apoio de um narcisista, você vai chorar sozinha, você não vai ser acolhido, você não vai ser visto, você não vai ser notado. Mas se eles não estiverem bem, você precisa voltar todas as atenções. Porque se você não fizer isso, você não valoriza, você não ama, você não quer estar com ele. São viciados em controle. E não só nisso,
Os narcisistas não conseguem manter as mãos longe de timão. Querem que ninguém consiga revelar sua insegurança e sua falta de autoestima. E por isso, tentam de qualquer forma levar toda a situação para o seu terreno. Então eles vão estar sempre sendo aquele timão ali em campo. Eles não têm um espaço para serem atacados. Sabe, aquele time de futebol que é o time, o melhor de todos, é esse. Eles se colocam nesse espaço e se protegem de todas as formas, para não demonstrar insegurança, para não demonstrar sua falta de autoestima, para não demonstrar sua vulnerabilidade. Então vão estar sempre montados para o ataque. Afinal, eles não são vulneráveis. Afinal, eles não erram. Afinal, eles são perfeitos. As redes sociais geralmente é um campo perfeito para os narcisistas. Afinal, é onde eles podem se reafirmar e afirmar o tempo inteiro, porque eles recebem um retorno das pessoas com as suas conquistas, com o seu aparecer, com o seu estar ali. Os narcisistas, eles podem fazer você de marionete, brincar com suas emoções, brincar com a sua vida, brincar inclusive com os seus sentimentos. Afinal, é muito difícil eles demonstrarem um sentimento. E isso faz com que eles tentem manipular o tempo inteiro você. E a manipulação vem pela culpa. A manipulação vem por te fazer se sentir inferior, por te fazer se sentir a pior pessoa do mundo. Afinal, eles são tão grandes, são tão corretos. E você, quem é diante deles? Quando a gente se depara com um narcisista, muitas vezes nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. E essa pior pessoa do mundo, cada dia que passa, vai se destruindo, porque não se encontra à altura daquela pessoa que está ao seu lado. Por isso que os narcisistas, eles podem ser tão tóxicos. Afinal, se você é um nada diante deles e eles não conseguem trazer sentimento para você, você vai o tempo inteiro se achar inferior e incapaz de estar naquela relação. O errado vai ser você. Você vai estar o tempo inteiro tentando mudar, tentando agradar. É fato de uma relação abusiva, é fato de uma relação com agressividade, é fato de uma relação com dependência emocional. Então, muito cuidado ao se aproximar do narcisista, muito cuidado ao tentar ter uma relação com o narcisista acreditando que você vai poder mudar. Você não vai conseguir mudar ele. Essa é a concepção que ele tem. E só ele, através de ajuda, possa talvez dar os primeiros passos para a mudança. Não é sobre rótulos, é sobre cuidados, principalmente para as mulheres, que muitas vezes estão tão carentes e quando vem aquele príncipe encantado, todo sedutor, acreditam que ganharam na loteria. Afinal, são pessoas sedutoras, são pessoas importantes. Mas será que de fato vale a pena? Às vezes, a nossa carência nos cega diante de situações que está ali na cara. Dúvidas, questionamentos, perguntas, passa lá no meu Insta, @psicarolinelemos.